Bom, espero que sim. Como vocês podem perceber, a proposta de hoje é bem colorida. Então, se você quer fugir do óbvio, do neutro, do clássico, a maquiagem de hoje é para você. Então, se você quer aprender a realizar essa produção do zero, bora lá comigo! Bom, meus amores, bora então começar essa maquiagem, lembrando que eu já preparei a minha pele, tá? Minha pele já está limpa, hidratada, protegida e com primer aplicado. Depois de preparar toda a minha pele, agora é hora da base, o primeiro passo da maquiagem. Para isso, eu vou utilizar a BT Skin cor M30 da linha Bruna Tavares. Agora, com o auxílio do pincel Kabuki, eu vou espalhar essa base por todo o meu rosto. Lembrando que o ideal é sempre espalhar a base do centro para as extremidades. Depois de espalhar toda a base pelo meu rosto, agora é hora de aumentar a cobertura nas áreas que eu desejo. No meu caso, eu desejo aumentar a cobertura abaixo dos olhos, na região das orelhas e também na lateral do meu rosto, onde eu tenho algumas manchinhas de espinha. Para isso, eu vou utilizar o corretivo C4 da Tress. Lembrando, o corretivo para camuflar manchas e imperfeições deve ter exatamente o nosso tom de pele. Já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto sempre de repetir. Eu gosto de assentar o corretivo com um pincel de cerdas sintéticas. Dessa forma eu acho que eu consigo preservar mais a cobertura do produto. Mas se você prefere assentar, esfumar esse produto com o auxílio de uma esponjinha, não tem problema nenhum. Olheiras e manchas camufladas, agora é hora de realizar o contorno. Para realizar o contorno em creme, eu vou utilizar esse bastão aqui que é da Tracta. Geralmente, a minha recomendação no contorno cremoso é pegar o produto com o pincel e aí depositar esse produto no rosto aos poucos e nunca já fazer a marcação direto com o bastão. Mas como esse contorno da Tracta é muito fácil de esfumar, não tem problema realizar dessa forma não tão recomendada geralmente. Então vamos lá, eu começo sempre aqui na altura do topo da minha orelha, paro ali de 2 a 3 dedos antes do término da minha boca e eu nunca desço muito com esse produto. Por quê? Para eu ter liberdade na hora de esfumar ele. Como o nariz é uma área menor, aí sim eu vou utilizar um pincel para me auxiliar nessa etapa. Eu pego bastante produto, se for o caso, se perceber que pegou muito, tiro o excesso antes de fazer a marcação para não correr o risco de manchar a pele. Eu começo sempre no canto interno da minha sobrancelha e vou descendo devagar pelo topo do meu nariz. Para compor o contorno, eu fiz alguns pontinhos de iluminação e agora eu vou esfumar tudo isso para você ver o resultado final. Contorno e iluminação esfumados, agora a gente vai selar essa pele. Hoje eu vou realizar aquela famosa técnica que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, o baking. Para isso eu vou utilizar o pó translúcido Segunda Pele da Tress. Onde eu vou aplicar esse pó? Eu vou aplicar nas áreas onde eu não realizei o contorno, ou seja, nas áreas de iluminação. Eu venho dando batidinhas e eu deixo esse pó um pouco mais concentrado mesmo, porque eu vou deixar ele descansando nessas áreas onde eu estou aplicando ele, para que depois, na hora que eu esfumar todo esse pó, eu consiga aquele aspecto de pele bem sequinha.
Já apliquei o pó nas áreas que eu queria e agora, enquanto esse pó descansa, eu vou reforçar o contorno com contorno em pó. Para isso eu vou utilizar a paleta Copacabana da Boca Rosa e vou aproveitar e já vou aplicar o blush. Para isso vou utilizar a paleta Carinha de Metida, também da Boca Rosa. Para selar o contorno cremoso e intensificar ainda mais a sua pigmentação, eu vou utilizar esse segundo tomzinho aqui da paleta Copacabana da Boca Rosa. Eu sempre pego uma quantidade satisfatória de produto e depois removo o excesso das cerdas do pincel para não correr o risco de manchar a minha pele. Agora é hora do blush, para isso eu vou utilizar também esse segundo tomzinho na paleta Carinha de Metida. Pego bastante produto e depois removo o excesso também para não correr o risco de manchar a pele. Contorno selado, pigmentação reforçada, blush aplicado, agora é hora de esfumar o pó translúcido que ficou descansando nessas áreas. Para isso eu vou utilizar o pó compacto ultra fino da Dylos, essa é a cor D7. Eu gosto de usar o pó compacto para varrer o pó translúcido, dessa forma eu consigo mais cobertura e uniformidade. Eu venho com a mão bem levinha, como se eu estivesse polindo a minha pele, só realmente para remover o excesso de pó que ficou na superfície. Excesso de pó translúcido varrido, agora é hora do último passo dessa pele, o iluminador. Para isso eu vou utilizar o iluminador solto cor Sunshine da 3. Eu gosto sempre de iluminar o arco do cupido, pontinha do nariz e esse ossinho que nós temos aqui bem abaixo dos nossos olhos. Sempre tomo muito cuidado com a quantidade utilizada de produto, pois o excesso de iluminador pode acabar deixando a nossa pele com a aparência oleosa ao invés de uma aparência iluminada. Iluminador aplicado, também apliquei uma camada de bruma na sequência para devolver o aspecto natural da minha pele. Agora nós vamos para os olhos. O primeiro passo é neutralizar as minhas pálpebras. Para isso eu vou utilizar o corretivo M10 da linha Bruna Tavares. Com o auxílio de uma esponjinha pequenininha, eu vou dando batidinhas por toda a minha pálpebra até esfumar completamente esse produto. A ideia de hoje é um olho bem colorido, então para começar essa proposta eu vou utilizar esse tom de rosa na paleta Madame Lua da Playboy. Pego bastante produto, tiro o excesso para não correr o risco de cair pigmento na pele já pronta. A primeira coisa que eu faço é depositar esse rosa por toda a minha pálpebra móvel. Se a pigmentação ainda não estiver do meu agrado, eu pego mais produto e repito o processo. Eu vou depositando também um pouco de sombra além do meu côncavo. E depois que a pigmentação já está do jeito que eu quero, eu venho com um pincelzinho limpo, fazendo movimentos de vai e vem de fora para dentro, levando então essa sombra até a minha sobrancelha. Vocês se lembram que eu falei que a ideia dessa maquiagem é algo bem colorido, né? Para isso eu vou utilizar cores quase opostas. Então agora eu vou pegar um pouquinho desse azul, também da paleta Madame Lua da Playboy, tiro o excesso pelo mesmo motivo, para evitar que esse pigmento caia sobre a minha pele já pronta. Agora o que eu vou fazer? Depositar esse azul somente dentro da minha pálpebra móvel. Esse
processo de construção da pigmentação exige muita paciência, porque às vezes você deposita, a sombra não pigmenta o tanto que você queria, aí você precisa pegar mais produto e depositar novamente, então tem que ter paciência até você conseguir chegar na pigmentação do seu agrado. Azul aplicado, agora qual que é o próximo passo? Eu peguei um pincel menor e limpo, tá completamente sem pigmento nenhum nele, e eu vou esfumar bem a borda, a transição entre o azul e o rosa, até fundir essa cor e criar uma espécie de roxo entre eles. Agora eu venho com outro pincel, só que dessa vez com um pouquinho de rosa, para eu conseguir recuperar um pouquinho do rosa que acabou se perdendo na hora que eu estava esfumando. Depois de trabalhar com todas as cores que eu desejo na pálpebra superior, agora é hora de ir para a parte inferior. E o primeiro passo é aplicar o lápis na linha da água. Esse é o lápis colorido da Pop. Peguei um pincel agora bem pequenininho e de cerdas ainda mais macias, porque como eu vou trabalhar na parte inferior, que é uma área mais sensível, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Já peguei um pouquinho de sombra, a sombra que eu vou trabalhar agora é a primeira sombra que a gente utilizou na parte superior, aquele rosinha bem clarinho. O que eu vou fazer? Eu vou executar movimentos de vai e vem, de fora para dentro, rente à raiz dos meus cílios inferiores. Depois de trabalhar com rosa rente à raiz dos cílios inferiores, eu troquei o meu pincel. Esse é um pincel de base reta e ele é bem fininho. Por quê? Agora eu vou trabalhar com azul dentro desse rosa que foi aplicado anteriormente. É bem importante que esse pincel seja bem fininho, porque se ele for muito grosso, eu vou acabar perdendo a pigmentação do rosa. Voltei no outro pincel que é mais fofinho e agora eu venho fazendo movimentos de vai e vem de fora para dentro para tirar a marcação entre o rosa e o azul. Estamos quase chegando ao fim, mas antes, já que essa é uma proposta extremamente colorida, eu vou aplicar um pigmento para trazer um pouquinho de cintilância para essa pálpebra. Para isso eu vou utilizar o pigmento da Tress. Peguei um pincel de cerdas bem soltinhas, porque dessa forma ele vai distribuir esse pigmento sem deixar nenhuma marcação. Agora, para finalizar essa produção, eu vou fazer um delineado bem sutil aqui no cantinho externo. Para isso, eu estou utilizando um pincel chanfrado e eu vou realizar esse delineado com sombra. Inclusive, a sombra que eu vou utilizar agora é a primeira sombra que a gente utilizou nessa maquiagem, que é aquele tomzinho de rosa. Delineado no canto externo realizado, agora eu vou reproduzir a mesma coisa do outro lado, finalizar a maquiagem e eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Prontinho, mulher, meio que finalizada. Reproduzi essa proposta nesse olho, preenchi as sobrancelhas, apliquei um lip tint com um pouquinho de gloss por cima e pronto, temos a produção de hoje. Essa maquiagem é uma maquiagem extravagante, é uma maquiagem que não vai agradar a todos os gostos, mas como eu vinha numa sequência de maquiagens mais básicas e clássicas, eu resolvi trazer essa proposta para vocês para variar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça também de ativar as notificações para ser avisada dos próximos vídeos.
E lembrando, todos os produtos que eu utilizei nessa produção vocês encontram na Lumière Maquiagens, que é a minha loja. Eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir qualquer um desses produtos. Então é isso, meus amores, vamos ficando por aqui. Um beijo e espero você no próximo vídeo.